O nosso recurso didático principal no momento é a música Lost in Your Eyes, Perdida em Seus Olhos, da cantora, dançarina e pianista Debbie Gibson. E nesta apostila, nesta aula, nós vamos ter algumas frases com a palavrinha lost. Na primeira tradução, o lost está traduzindo o verbo perder no passado, perdi. E na segunda tradução, o lost está traduzindo o adjetivo perdido. Então, lost é uma palavrinha polissêmica que tem a tradução do verbo perder no passado, eu perdi, I lost, eu perdi meu celular, I lost my phone. E tem a tradução do adjetivo perdido, eu estou perdido, I am lost. Então, uma palavrinha polissêmica é uma palavrinha que tem mais de um significado e uma palavrinha com múltiplas traduções, com múltiplas funções gramaticais, que traduz tanto o verbo no passado quanto o adjetivo. Vamos apreciar algumas frases com lost. Eu estou perdido. I am lost. Eu, I. Escreve a letrinha I, porém pronuncia I. Estou é o verbo to be, am. Pronuncia somente o som do M. A tradução é da letra A e da letra M. Porém, ele está contraído. Ele recebeu o apóstrofo e a letrinha M e perdeu a letrinha A. Sempre em uma contração, a palavrinha vai perder algumas letrinhas, uma ou mais letrinhas. E sempre vai haver o apóstrofo. E as contrações são sempre informais, nunca devem serem usadas em textos formais. E as contrações existem para deixar a frase mais fluida, a pronúncia mais fluida. Então, ao invés de I am lost, I'm lost. Eu perdi minha chave. I lost my key. Então, eu, I, perdi, lost. Minha, my. O M com o som de M, o Y com o som de I. My. Chave, key. O K com o som de K, o E de I, o Y é mudo. Key. Eu perdi minha chave. I lost my key. Estou perdido na cidade. Eu estou, I'm. Perdido, lost. Na, in the. O in, da mesma forma que se escreve, se pronuncia. O D, o TH tem o som de D, o E de E. D. Na, in the. E cidade, city. O C com som de C, I de I, T de T, o Y de city. Eu estou perdido na cidade. I'm lost in the city. Meu sobrinho está perdido. Meu, my. A letrinha M com som de M, o Y com som de I. My. Sobrinho, nephew. O N com som de N, o E de E, o PH com som de F, o E de I, o W de U. São muitas as palavras em que a letrinha W tem o som de U. Então, sobrinho, nephew. Meu sobrinho, my nephew. Está perdido, is lost. Está, da mesma forma que se escreve, se pronuncia. Is. Meu tio, my uncle. Tio, uncle. A letrinha U com o som de A. São muitas as palavras em que a letrinha U tem o som de A. O N de N, o C de K, o LE com o som de OU. São muitas as palavras que o LE no final da palavra tem o som de OU. Então, tio, uncle, está perdido, is lost. Então, sobrinho, nephew. Tio, uncle. Minha tia perdeu a chave. My aunt lost the key. Tia, aunt. A letrinha A tem o som de E. O U é mudo. O N com o som de N e o T de T. Então, tia, aunt. Tio, uncle. E sobrinho, nephew. Na frase acima, o lost significou perdido, o adjetivo perdido. E na segunda frase, o lost significou perdeu, o verbo perder no passado. Então, lost significa tanto o adjetivo perdido quanto o verbo perder no passado. Minha sobrinha perdeu o celular.
My niece lost cell phone. Sobrinha, niece. O N com som de N. O I de I. O E mudo, C de C, o E de I. Niece. Por acaso, você viu meu tio? Por acaso, by chance. O C e o H com som de TX. O A de E. O N de N. O C de TC. O E de I. Então, por acaso, by chance. O B tem o som de B. O Y tem o som de I. São muitas as palavrinhas em que o Y tem o som de I. Lembra no pronome possessivo my que o Y também teve o som de I? Então, por acaso, by chance. O C e o H com o som de TX. São muitas as palavras em que o C e o H tem o som de TX. O A de E, N de N, C de TC, o E de I. Por acaso, by chance. Você viu meu tio? Did you see my uncle? Por acaso, by chance, você viu minha sobrinha? Did you see my niece? Por acaso, by chance, você viu minha tia? Did you see my aunt? O verbo evitar é to avoid. O T com som de T, o O com som de U. E o avoid, da mesma forma que se escreve, se pronuncia. Eu preciso evitar. I need to avoid. Eu preciso evitar comer carne. I need to avoid eating meat. Evitar comer carne. Avoid eating meat. Evitar beber refrigerante. Avoid drink soda. Evitar dormir tarde. Avoid sleeping late. Evitar comer pão. Avoid eating bread. Evitar acordar tarde. Avoid wake up late. Eu recomendo. I recommend. O R com som de R. O E de E. O C de K. O O de U. O restante tudo tem o mesmo som da escrita. Então nós enrolamos a língua na letrinha R. Recommend. Eu recomendo. I recommend. Eu recomendo que você escreva. I recommend that you write. O verbo escrever é write. O W é mudo. O R com som de R. O I com som de I. O T de T, o E de I. Write. Eu recomendo que você escreva a aula. I recommend that you write the class. Eu recomendo que você escreva as músicas. I recommend that you write the musics. Eu recomendo que você escreva a apostila. I recommend that you write a textbook. O verbo recomendar, ele foi repetido em várias frases simples. Então, nós temos esta prática de repetir um verbo várias vezes em várias frases simples, para que ele seja memorizado e melhor compreendido em diálogos complexos. Então, nós teremos diálogos complexos usando o verbo recommend, que é o verbo recomendar. Então, este foi um dos objetivos que nós passamos por todas essas frases com o verbo recommend. Agora, nós vamos apreciar que os verbos, nenhum verbo, nunca vai variar com o sujeito eu, você, nós e eles. Então, observe que nas 4 frases o verbo não sofreu alteração. Continuou o mesmo verbo, understand, o com som de A. Tudo tem o mesmo som da escrita depois, no final. Somente a letrinha A, que tem o som de I. Então, o verbo entender é understand. Então, eu entendo. I understand. Você entende. You understand. Nós entendemos. We
understand. Eles entendem. They understand. Então, o verbo entender é understand. E como o verbo não muda, igual em português, na primeira frase mudou, foi entendo. Na segunda mudou para entende, porque foi com o pronome você. Na terceira mudou para entendemos, que foi com o pronome nós. E na quarta, para entendem, porque foi com o pronome eles. Então, esta é uma das razões pela qual nós não podemos ter o sujeito oculto em inglês, porque é pelo sujeito que nós entendemos a tradução do verbo. Então, se tem o eu antes do understand, nós entendemos, através do eu, que o verbo está significando entendo. Se tem o, se tem o you antes do verbo, o você antes do verbo, nós entendemos que ele significa entende, porque temos o you, temos o você antes do verbo. Então, nenhum verbo nunca vai mudar para esses 4 pronomes. Eles só vão mudar para os pronomes na terceira pessoa do singular, para ele e para ela. E 90% dos verbos vai ter uma mudança bem simples. Vai receber apenas a letrinha S no final. Então, ele entende, he understands. Ela entende, she understands. Somente recebeu a letrinha S no final. E, em média de 90% dos verbos serão assim. Receberão apenas a letrinha S no final, somente com os pronomes na terceira pessoa do singular, somente para ele e para ela. E os outros 10% dos verbos carecerão de outras regrinhas que nós apreciaremos nas próximas aulas. Então, finalizamos esta aula. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição e é sempre uma satisfação atendê-los. Até mais! See you later!